Muito boa noite. Vamos aguardar um pouquinho, nossos irmãos irem chegando. Boa noite, pessoal que está chegando. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão João. Obrigado, meu irmão Marcelo Soares, pela força, pelo apoio, pelo carinho. Gratidão, meu irmão. Meu irmão Ricardo aqui comigo, companheirão das nossas lives. Obrigado pelo apoio de sempre. Vamos nos harmonizando, nos tranquilizando para fazermos a nossa reflexão desta noite. Nossos irmãos chegando. Muito obrigado, amigos. Muito obrigado, irmãos. Muito bem. Muito boa noite, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, no Facebook, conectados pelas vias do coração. Hoje, sexta-feira, 11 de setembro de 2020, 20 horas, como de costume, o horário das nossas reuniões. Vamos então fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos. Mestre amado, estamos aqui reunidos em seu nome. Que sua paz envolva a todos nós, auxiliando-nos, amparando-nos, protegendo a todos nós. Que possamos vencer as nossas dificuldades, que possamos ser mais humildes, caridosos e amorosos, seguindo o teu exemplo e o teu evangelho, para que possamos ser instrumentos de teus ensinamentos, Senhor. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. O tema escolhido para essa noite é o sentido da vida. Convidamos todos os nossos irmãos na noite de hoje a uma reflexão sobre a vida. Qual é o seu destino? E é importante dizer que nossa abordagem tem como base a doutrina espírita e as suas obras básicas, porque nós vamos refletir questões que estão nos ensinos dos Espíritos. Mas para iniciarmos, vamos lembrar que nós estamos em setembro, e com ele a campanha Setembro Amarelo, todos pela valorização da vida. No mês em que todo o planeta se volta às reflexões quanto à problemática do suicídio, através da campanha mundial Setembro Amarelo, reflexões constantes da valorização da vida e da fé na vida futura. Com um slogan muito bacana, que é força, coragem e fé, a arte de seguir em frente. Muito bem, meus irmãos, o sentido da vida. Precisamos mesmo refletir sobre esse tema com profundidade. Infelizmente, esse tema, ele é pouco refletido. As pessoas pensam, na verdade, como todos nós, muitas realidades da vida. E muito pouco param para pensar o que realizam de verdade. Na verdade, a gente para muito pouco para pensarmos o que nos realiza de verdade. Temos muitas realidades. Chegamos a explorar boa parte do universo, calcular a distância da Terra para a Lua, da Terra para Marte. Conhecemos o pré-sal, quilômetros abaixo da Terra, satélites diversos, tecnologias 3D, 4K. Sabemos diversos conceitos, teorias, definições, concepções. Mas quando nos perguntam, e o ser humano?
Quem somos? Afinal, o que nos realiza? Qual o sentido da nossa vida? E aí nós não temos respostas suficientes. Nos sentimos extremamente fragilizados, violentados, perturbados diante dessa pergunta. Ou seja, qual o sentido da vida? Na verdade, todos nós deveríamos compreender o que nós estamos fazendo nesse mundo. E as grandes e velhas perguntas, da onde vim, para onde vou, quem eu sou, o que me realiza enquanto pessoa, isso tudo, na verdade, deveria estar muito claro nas nossas cabeças. Não deveríamos demorar quase nada para, de uma forma clara, objetiva, contundente, responder a isso. E vivermos tranquilos com essas verdades, que é nossa verdade, que é fundamental, que é básico para as nossas vidas. O problema é hoje, quando se fala qual o sentido da vida, parece que nós estamos falando em um tema misterioso, assombroso, perturbador até às vezes. Como assim? Parece tão enigmático, tão difícil falar da pessoa humana. Pior ainda, dizer qual o sentido dela nesse mundo. Na verdade, estamos muito perdidos na vida. O tema sentido é algo extremamente necessário, porque nós, enquanto pessoas humanas, enquanto espíritos imortais que somos, não podemos nos satisfazer nada menos do que uma resposta real, convincente para essa pergunta. Porque se não caminharmos nessa vida, buscando sempre o sentido, e esse é o ponto, o que nós buscamos? Se nós não buscamos o sentido, nós vamos basicamente buscar duas realidades. Vamos ficar buscando prazer ou ficar buscando poder. Ou vamos mesmo achar que nós estamos nesta vida para satisfazer os nossos apetites, para gozar a vida. Achamos que estamos aqui nesse mundo somente para isso? Para satisfazer desejos? Satisfazer nossos gozos? Para comer, para beber, para usufruir? Ou então, para o caminho da busca do poder? Para ter status, aplauso social? Se nós não entendermos que a vida é muito mais do que a comida, muito mais do que a fama, muito mais do que o prazer e muito mais do que o poder, nós inevitavelmente não chegaremos, como dizem os espíritos superiores, que são os responsáveis pela nossa reflexão, na plenitude do ser. E é essencial, de vez em quando, pausar e olhar para si, para o outro, para o entorno, e entender do que de fato é feita a vida. É isso que nos ajuda a encontrar o sentido da vida. No processo de aprendizado, nós temos momentos de profunda reflexão em busca do significado de nossa existência. Como dissemos, as velhas questões, quem eu sou mesmo? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde é que eu vou? São perguntas cujas respostas são essenciais para o indivíduo. Para o indivíduo que somos nós, deixar de ser passageiros do mundo imediato e nos transformarmos em agentes conscientes do seu processo de vida, passando dessa forma a planejar a nossa evolução. A proposta da doutrina espírita é tentar fornecer instrumentos e instruções para que possamos compreender e construir a pluralidade
a pluralidade dos caminhos que compõem essa trajetória de vida. Portanto, meus irmãos, é fundamental conhecermos as alternativas existentes e ter consciência clara, sabedoria dos caminhos que podem ser escolhidos. Espiritismo é conhecimento sobre o espírito. Ser inteligente. Espírito, ser inteligente, submetido à lei do progresso por Deus, seu Criador. É isso. Vida para o Espiritismo é a vida do Espírito. No Livro dos Espíritos, contém todos os ensinamentos sobre o ser espiritual. Portanto, podemos afirmar que o verdadeiro sentido da vida para o Espiritismo é o progresso do Espírito. Seja ele na condição de encarnado ou na condição de desencarnado. O sentido da vida, esse tema, meus irmãos, tem a intenção de nos propor um novo olhar. O que de fato nós precisamos para ser feliz. E aí a gente lembra daquela linda música, muito bonita, composição de Elias Muniz, cantada pelo cantor Daniel, para ser feliz. Para ser feliz, do que o ser humano necessita? O que faz a vida ser bonita? A resposta, onde está escrita? E aí a gente fica pensando, e isso vem ao encontro do mês de Setembro Amarelo, em defesa da vida, muitas vezes, e põe muitas vezes nisso, a melancolia e a ausência da vontade de viver pode acontecer com qualquer um de nós, mesmo com aqueles que aparentemente têm tudo, porque no fundo não tem nada a ver com o que se tem, e sim com o que se busca. E aqui nós vamos recorrer a um livro muito interessante de um grande psicanalista, psiquiatra, chamado Viktor Frankl. E o título do livro é justamente esse, Em Busca de um Sentido. O mais interessante do livro é onde ele nasceu, onde ele foi elaborado. Exatamente por isso, a grande autoridade que essa obra tem, a grande força que ela traz, sendo capaz de nos transmitir uma mensagem imperecível. Viktor Frankl foi perseguido durante a Segunda Guerra e ele e a sua família foram parar nos chamados campos de concentração. E neste que ele parou era um dos mais severos e tristes campos. Ali, Viktor Frankl, convivendo com tudo aquilo, sobre o terror da Segunda Guerra, o Holocausto, de repente ele se viu nesse ambiente, cercado de multidões de famílias destruídas, humilhadas, por conta daquele processo de perseguição, por conta daquele processo de tortura psicológica e física, praticamente 24 horas por dia. Mas com uma grande força moral, ele aproveita aquilo tudo para tirar lições. E ele começa a analisar o comportamento humano naquele ambiente, naquelas condições de limites. E aí ele começa a analisar a vida daquelas pessoas. Quais eram os mecanismos que eles criavam para suportar aquela vida? O dia a dia em um campo de concentração. Aí ele vai percebendo alguns processos importantes que eles usavam para suportar e superar aquilo tudo. Por exemplo, o humor. Aqueles que conseguiam lidar com aquela experiência, cultivando um senso de humor saudável para não enlouquecer, simplesmente para não enlouquecer. A arte, sua importância, aqueles que compunham canções, compunham poemas, como mecanismos de escapar ou pelo menos se proteger daquela triste realidade, daquele triste contexto. E assim ele vai percebendo aos poucos esses mecanismos,
e vai aprender também que aquelas pessoas que aparentemente eram mais fortes, mais resilientes, nem sempre o eram. E muitas vezes, aquelas pessoas que à primeira vista não pareciam tão resilientes, não pareciam tão fortes, não pareciam tão capazes, demonstravam uma força muito grande, chegando a ser inacreditável. Aí então começa a se questionar: o que move essas pessoas, meu Deus? O que dá força a elas para superarem essas situações sem enlouquecer? Depois de perderem muito deles tudo, até mesmo as suas famílias. E mesmo assim permaneciam confiantes, muitas vezes sustentando os outros. De onde é que vinha essa força? Basicamente, esse é o conteúdo do livro da Busca do Sentido do Viktor Frankl. Ele percebeu alguns traços comuns entre aquelas pessoas, que demonstravam tamanha resiliência. Criou uma série de frases que são pérolas extraídas deste livro. Mas hoje nós vamos ficar com aquela que diz tudo para a nossa reflexão, que é essa linda e maravilhosa e verdadeira frase: quem tem um porquê viver enfrenta qualquer como. Ele percebeu que aquelas pessoas que tinham aquela resistência, aquela resiliência, tinham porque possuíam um propósito pelo qual lutar. Eram pessoas que mesmo naquelas circunstâncias não deixavam de sonhar, não deixavam de planejar, não deixavam de olhar para o além, para o outro lado da tempestade, como nós dissemos. E ele foi percebendo que o combustível, a força daquelas pessoas estavam exatamente nos propósitos que eles tinham, os seus sonhos. E eram esses sonhos que alimentavam aquelas pessoas, sonhos que as moviam. E por esses sonhos e por esses propósitos que todos os dias eles levantavam e encontravam forças para viver. Então o seu livro todo pode ser resumido nessa frase: quem tem um porquê viver enfrenta qualquer como. Aí a gente encontra forças para caminhar. Para Frankl, o ser humano pode superar as adversidades da vida quando encontra nela o verdadeiro sentido. Quando o ser humano encontra o sentido, muitas das vezes ele se torna capaz de encontrar um propósito mesmo em sofrimento, que é o seu livro. Para nós descobrirmos o nosso propósito de vida, é preciso, muitas e muitas das vezes, nos sentirmos desconfortáveis, porque não será um processo prazeroso no início. Não, vai ser difícil. Você pode sentir uma certa angústia, uma certa ansiedade, apreensão, até mesmo medo, mas todos esses sentimentos, eles são favoráveis para nós. Nessa hora, porém, vá em frente, até o fim, para descobrir a sua grande razão de viver. E é isso que vai gerar o grande sentido, meus irmãos. Direção, um significado legítimo da nossa vida. Se a gente for refletir bem, mais do que nunca, o mundo em que vivemos nos distrai, nos tira de verdade do nosso propósito de vida. Nós somos levados, às vezes, a viver em um estado de dormência. É quando as adversidades surgem, aí fica cada vez mais complicado encontrar este sentido de vida que nos mantém focados. Mas se esforçarmos para encontrar o nosso propósito, que é tão fundamental para a nossa felicidade, essa é uma parte essencial da nossa vida e essencial, muito essencial, para que nós torne o mundo cada vez melhor.
Viktor Frankl presenciou o pior da humanidade nos campos de concentração nazista, mas também viu que as pessoas que encontram um sentido de vida mudam não apenas a si mesmas, mas também transformam o mundo à volta delas. Aí nós vamos ver e ter a primeira grande reflexão de hoje. Vamos responder de coração. Você tem um sentido por que viver? Qual é o sentido da sua vida? Vamos refletir a questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar para eles, os espíritos superiores, qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Resumindo, por que nós estamos aqui? Respondem os espíritos: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazer-lhes chegar à perfeição. Mas para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes, todos os altos e baixos da vida do corpo. E continuando a resposta, eles dizem: a encarnação também tem outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação, concorrendo assim para a obra geral, a obra divina do progresso. Ele próprio se adianta. Vejam que interessante. Contribuindo para a obra divina do progresso, ele próprio se adianta. Então, nessa questão, nós começamos a observar, em relação aos objetivos da vida, em relação aos porquês de estarmos aqui, sobre o sentido. E aqui a questão frisa dois objetivos muito claros. O primeiro deles é evoluir ao ponto de chegarmos à perfeição. Estão a nos dizer os Espíritos na questão 132. E o segundo objetivo é ser um ajudante direto de Deus na construção de sua obra. Opa, que responsabilidade! Deus nos convidando para ser um ajudante na sua obra. Isso faz nós refletirmos que não estamos aqui somente para existir. Não. Como diz o nosso querido mentor Emmanuel, existir todo mundo existe. Tudo no mundo existe. O celular, o notebook, a TV, a mesa, a cadeira, a geladeira, tudo existem. Mas nós, seres humanos, eu, você, não fomos criados apenas para existir. Não, de jeito nenhum. Em uma outra frase muito interessante, o mentor Emmanuel vai nos dizer assim: conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Vejam que interessante. E percebendo o sentido da vida é crescer em serviço e em burilamento constante. Temos que entender, gente, a diferença entre direção e sentido. E quando pensamos em direção, podemos ter uma direção horizontal, vertical, diagonal. Mas o sentido é aquele que marca de um ponto A para um ponto B. Ou seja, de onde se dirigem as coisas, para onde elas vão. Qual é o ponto de partida, aonde a gente busca chegar. E quando olhamos para a vida tem uma direção, ela tem um sentido muito claro. Nós saímos do mais simples, do mais limitado para o mais complexo, para o mais desenvolvido. A direção é sempre sair dos elementos mais simples inicial para os elementos mais complexos. Por isso a nossa viagem evolutiva. E vamos lembrar aqui os fenômenos minerais, animais, os fenômenos vegetais e também o ser humano. É uma lei de progresso. A direção, portanto, é uma direção que vai do simples ao complexo, fazendo com que nós evoluamos sempre. Caminhamos sempre. Que coisa maravilhosa na direção de evoluir. O sentido da vida é sempre
o progresso baseado na lei do amor. Realmente a vida só tem sentido quando nós tivermos um objetivo. Em uma análise atual, como diz o nosso irmão Divaldo Franco, a gente está vendo, infelizmente, que o ser humano perdeu a meta existencial. A tecnologia de ponta, que a gente tanto tem, nos trouxe muito conforto, é verdade, mas não nos deu paz. O indivíduo está solitário e nessa solidão ele vai cair no individualismo, no sexismo, no materialismo, no consumismo exagerado. E aí usamos máscaras para dar a impressão de felicidade, mas no mundo interior nós estamos vazios. Vamos ver uma grande angústia generalizada e, ao mesmo tempo, como consequência desses fatores tecnológicos, a guerra apresenta-se de maneira perversa. Mas não somente a guerra entre nações, a guerra dos conflitos, a guerra em família, infelizmente, a guerra nas buscas dos ideais. Então, esses indivíduos que somos praticamente todos nós, despertamos para uma realidade. Qual que é o sentido da nossa vida? Quem tem um porquê viver, enfrenta qualquer como. Pensemos nisso. Eu queria encerrar lembrando-se do Setembro Amarelo, dessa grande campanha. As muitas pessoas, temos que pensar, há muitas pessoas que admiram você, muitas pessoas que torcem por você, que respeitam você, que amam você. Há muitas pessoas que dependem de você. Lembre-se, quando qualquer pensamento desses lhe vier à cabeça, você não está sozinho. Quanto a nós, que nós possamos doar um pouco do nosso tempo para escutar o outro. Como é importante isso. Apesar, muitas vezes, de nós estarmos naquela correria do dia a dia, das muitas atividades, mas se alguém nos procurou, é porque confia em nós, tem confiança em nós, está nos pedindo a nossa ajuda. E podemos sim ajudá-lo, podemos. E vai fazer uma grande diferença na vida dela, podemos ter certeza, apenas ao ouvi-la, permitindo que ela fale livremente, sem interromper. Não tenha pressa, deixe-a desabafar, falar da sua vida, ouça. E muitas das vezes não precisamos dizer nada. Muitas vezes a pessoa não quer uma receita prática de vida feliz ou de soluções dos seus problemas. Ela só quer desabafar, falar de sua vida, falar de suas dores. Se preciso for, busque ajuda profissional para detectar os fatores, muitas das vezes físicos, psicológicos, psiquiátricos. Vamos lembrar que o suicídio pode ser evitado em 90% dos casos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, quando se tem um acompanhamento adequado. E temos aí as redes de apoio, como o CVV, Centro de Valorização da Vida, maravilhoso. Ligações gratuitas, número 188 do CVV, pode ligar a qualquer hora, que estará alguém lá, prontinho, hábito para ouvir você. Nossas casas espíritas, com nosso atendimento fraterno, pessoas preparadas para conversar e ouvir você à luz da doutrina espírita, com o objetivo que é acolher, esclarecer e consolar. É isso, meus irmãos, é isso. Muita paz, muito equilíbrio. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. E vamos à nossa prece de encerramento. Senhor, nós te agradecemos a vida por cada oportunidade que nos dá
para nós experimentarmos novas oportunidades que o Senhor nos dá, novas situações que fazem com que a gente tenha grande aprendizado. Guarda os nossos pensamentos, Senhor, sentimentos, nossos sentidos, para mantermos a nossa mente centrada, equilibrada no que é bom e no bem, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor.